O ataque à família, a tentativa de desestruturar as famílias, visa criar seres humanos empobrecidos do ponto de vista afetivo e mais obedientes às regras do Estado, propriamente dito, incapazes assim de colocar os sentimentos acima da razão, quando isso é necessário, e muitas vezes na vida isso é necessário. Esse tipo de ação que, bom, isso começa no século XVIII, com os primeiros manuais sobre como os pais devem educar os filhos. Você vê John Locke, por exemplo, em 1693, ele publicou um livro chamado Alguns Pensamentos sobre Educação, onde ele dava uma série de opiniões sobre como os pais deveriam educar os filhos para prepará-los para a vida. E essas regras eram regras todas que diziam respeito a coisas exclusivamente materiais, né? Como, por exemplo, os filhos não podem dormir a mesma noite na mesma cama, para que eles se habituem ao longo da vida a viverem em diferentes camas. Como se isso realmente fosse o elemento que pudesse facilitar na pessoa a possibilidade de dormir em diferentes camas. Esse tipo de pensamento, e veja bem, John Locke nunca teve filhos, né? Isso também é uma coisa curiosa, né? Mas esse tipo de pensamento, que é, em suma, um pensamento que desautoriza a tradição, desautoriza as práticas, desautoriza a imprecisão, a espontaneidade das relações internas na família. As pessoas que você mais conhece na vida são as pessoas da sua família. E isso você aprende com elas muito sobre seres humanos, porque cada um numa família é diferente, né? E as pessoas mudam ao longo do tempo. Esse tipo de movimento, que quer então criar um tipo de pessoa mais empobrecida do ponto de vista afetivo, mais obediente a regras do Estado, às leis propriamente, do que aquilo que existe no normal, suscita sempre uma reação da família. Desde que isso começou a existir, a partir do século XVIII, principalmente no século XX, isso ficou muito claro, há sempre uma reação das famílias no sentido de restabelecer a sua autonomia, de restabelecer a sua integridade, né, e a sua capacidade de se autogerir, ou de impedir a invasão externa. Isso acontece não é propriamente porque a família é uma plataforma conservadora, embora usualmente os movimentos conservadores utilizem a família como a sua principal plataforma política de crítica aos excessos da modernidade. Mas porque a família é alguma coisa tão integrada ao ser humano, tão natural no ser e tão necessária ao ser, que não pode existir ser humano, sem existir família. Não pode existir um ser humano capaz de realizar algo no mundo sem que a família exista. Então, a questão da resistência da família, tudo isso, e nós vemos isso continuamente, desde o século XX principalmente, essa resistência é uma necessidade do próprio ser humano para poder continuar existindo. E reflete um desejo do ser humano de que a sociedade continue a existir também. Não há maiores ideologias nisso. Há mais uma pulsão, alguma coisa necessária, que tem a ver com o amor que as pessoas sentem umas com as outras e com os laços de amor que existem, com toda a sua polissemia, dentro das relações familiares.